Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Quero começar aqui o nosso vídeo desejando uma pronta recuperação, muita saúde. É um grande ídolo do futebol brasileiro, ídolo lá do Vasco, um cara que foi muito importante pro Flamengo e Vasco ser o clássico dos milhões. Roberto Dinamite descobriu tumores essa semana, iniciou o tratamento. E o perfil oficial do Flamengo, inclusive, fez uma publicação aqui desejando pronta recuperação, né? O Clube de Regatas do Flamengo deseja pronta recuperação ao craque e ídolo do futebol brasileiro que brilhou nos gramados do Brasil e do mundo. E o Roberto Dinamite, respondeu: obrigado pela força, Flamengo. Marcou o Flamengo, deu certo. Vale lembrar que quando teve a tragédia do Ninho também, o Vasco usou uma camisa com a bandeira do Flamengo. Pela primeira vez na história, o Vasco com a bandeira do Flamengo na camisa deles, junto com a bandeira do Vasco, mas tinha a bandeira do Flamengo ali, né, em razão dos garotos, né, das crianças que morreram na tragédia do Ninho do Urubu. Então eu sou totalmente solidário ao Roberto Dinamite e fico feliz que não seja só futebol, né? É muito importante. A gente tem aqui uma informação que foi publicada pelo torcedores.com sobre o Ramon ter atraído o interesse de equipes da Europa. Saiu a informação no Transferências 24 Horas e eu não quero esculachar, não quero desmentir, mas eu não acredito na forma que saiu. Eu achei muito estranho. Eles falaram do seguinte, que o SL Benfica, Granada e Basileia estão interessados em Ramon. O lateral esquerdo de 20 anos do Flamengo quer sair. As negociações seguem ainda numa fase muito inicial. Quer sair? Eu não acredito que um jogador como o Ramon, por mais que não tenha tantas oportunidades, mas que está numa das principais equipes do país, ele queira sair. Não passa pela minha cabeça que ele queira realmente sair nesse momento sem ter aí a oportunidade de brilhar no Flamengo, né? Tudo bem, o Vinícius Júnior também saiu muito cedo, inclusive eu quero parabenizar, né, o Vinícius Júnior, né? Chamavam de neguebinha, falavam um monte de besteira, criticavam demais, vascaínos falando que o Paulinho era melhor, e agora ele está brilhando no Real Madrid, os jornais espanhóis se derretendo pelo atacante ex-Flamengo, né? Pra vocês terem uma noção, a gente teve o Diário AS publicando uma manchete dizendo que o retorno do craque, que desfalcou o Madrid na partida contra o Getafe, devido à infecção, né, causada pelo Covid, faz o time madrilenho florescer dentro de campo. O portal ainda destacou a frase entre aspas, com Vinícius Júnior é outra coisa. E eles colocam na matéria, sobretudo Vinícius, que a cada jogo acrescenta uma peça à sua coleção. Seu retorno fez Madrid florescer. Valência ficou deprimido pela raiva e Vinícius foi despertado pelo desejo. O segundo gol retrata sua nova vida. Saiu vivo entre travas e rebotes da emboscada de dois jogadores do Valência e definindo com a frieza dos toureiros. Cara, sensacional, né? O Vinícius Júnior conquistando a Espanha, né? O jornal Marca também elogiando, deslumbrante em sua primeira ação transbordante. Faz o 2-0 em outra associação com Benzema. Com Benzema, né? Então eles falando, cara, elogiando demais o Vinícius Júnior. Eu fico muito feliz, né, de ver o Vinícius Júnior brilhando assim, já numa das principais equipes do mundo, né? Diz o Sormani que é a maior do mundo, né? Que o Real Madrid é o maior do mundo, que o Flamengo não é. Sormani, tudo bem. O Milan, informação também interessante, que o Milan entrou na briga com o Flamengo por Pablo Mari. O Flamengo tenta a contratação aí do Pablo Mari, né? Segundo a informação que a gente trouxe mais cedo aí, que foi publicada primeiramente na Europa. E agora a informação que a gente passa para vocês é que, segundo o Sky Sports, o Milan também é um dos interessados aí pelo Pablo Mari. Então tem algumas equipes europeias interessadas na contratação do nosso ex-zagueiro Pablo Mari.
Ainda segundo o site, ele está numa lista de opções que conta com Nathan Ake, Malang Sarr e Eric Bailly, né? Nesse sentido, o Milan pode aí fazer uma investida pelo zagueiro. Por sua vez, o Flamengo ainda monitora e aguarda o aval de Paulo Sousa. Segundo informações mais cedo, né, o Flamengo já teria feito uma proposta. E aí a gente teve até conselheiro do Flamengo brincando, postando que o Pablo Mari está vindo aí. A gente sabe que o Paulo Sousa está avaliando, né, as contratações, já está em cima de tudo, inclusive pedindo exames cardíacos dos jogadores por alguma sequela de Covid, uma série de coisas que a gente trouxe mais cedo também. E aí a gente sabe que o Paulo Sousa já está comandando tudo, inclusive o Paulo Sousa esteve no restaurante que era frequentado pelo Mister e elogiou a gravata, dá uma olhada aí, ó, elogiando a gravata do Tadeu. Alô, Tadeu, olha aí, ó, quer dizer que ele gostou da sua gravata. Bom? Portugal. Rapaz, esse aí, o Tadeu, que trabalha lá no Fratelli, mandou pra gente aí foto, vídeo, ele que já tá com uma mesa cativa, né, também no restaurante que o Jorge Jesus frequentava, e quem indicou o Paulo Sousa foi a Irene, a jornalista amiga nossa, Irene Palma. Ela falou, ó, o restaurante que era preferido do Mister era o Fratelli, indicou o Tadeu para atender o Paulo Sousa, que já tá aí, ó, falaram que ele é super simpático, foi super elogiado. E o Paulo Sousa hoje, né, será apresentado às 13 horas no Ninho do Urubu, a apresentação oficial, né, coletiva, sem a presença da imprensa, vai ser à distância, vai ser por WhatsApp, a gente vai mandar as perguntas, mas hoje, então, às 13 horas, a Flá TV transmitindo aí a apresentação do técnico Paulo Sousa. Lembrando, né, que ontem ele visitou o jogador, o zagueiro Rodrigo Caio, no hospital, e o Rodrigo Caio falou aí oficialmente nas redes do Flamengo e, inclusive, agradeceu, chamando o Paulo Sousa de Mister. Passando aqui para agradecer a todos pelas mensagens de carinho, de apoio, e também falar para vocês que a cada dia eu me sinto melhor, cada dia eu me sinto mais forte. Só tenho a agradecer a Deus por isso, por me capacitar a me recuperar tão bem. A todo o pessoal do Departamento Médico do Flamengo, principalmente o Dr. Tanuri, que vem me acompanhando diariamente, a todo o Departamento do Hospital, que vem fazendo um trabalho excelente. Então fico muito feliz de estar sendo tão bem cuidado, e só tenho a agradecer a Deus por isso, por me fortalecer dia a dia, tanto mentalmente como espiritualmente, para que eu possa superar toda essa dificuldade. Agradecer aos meus amigos pelas mensagens, pelas ligações, agradecer as visitas, principalmente da diretoria, do Brás, do Bruno e do Mister Paulo Sousa, por ter vindo me ver, passar uma mensagem de apoio e de força, e fica aqui meu agradecimento do fundo do meu coração. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Tenho certeza que 2022 será um ano abençoado para todos nós, e teremos grandes desafios, mas também grandes conquistas, porque a gente merece. Saudações rubro-negras. A gente trouxe para vocês aqui recentemente que a diretoria do Flamengo não pensa em negociar o Vitinho, muito pelo contrário, pensa em valorizar, em renovar o Vitinho, né? O contrato dele acaba no final de 2022 e no meio do ano poderia assinar um pré-contrato. Tanto o Vitinho quanto o Michael, em apuração nossa, são valorizados e considerados protagonistas pela diretoria, pelo departamento de futebol. E a informação que a gente traz para vocês é que eu fiz um levantamento aqui com relação a Vitinho e Michael, e aí eu falei o seguinte, olha só, contestado, mas com números impressionantes, Vitinho é tão valorizado internamente no departamento de futebol quanto as grandes estrelas que são convocadas frequentemente. Motivo esse que faz com que os dirigentes não pensem em negociá-lo. Assim como o Vitinho, outro atleta com moral internamente é o atacante Michael.
ele que raramente o Vitinho, né, que raramente se lesiona, foi o atleta rubro-negro que mais atuou no ano de 2021. Ele lidera o ranking de jogadores que mais participaram de jogos com incríveis 63 partidas. Muito se deve às convocações de Arrascaeta e Everton Ribeiro, além de lesões também dos meias. Mesmo considerados reservas, a gente sabe que Vitinho e Michael, que foi o segundo que mais atuou com 62 jogos, são verdadeiros titulares em participações de assistências. Vitinho foi o segundo maior garçom geral do BR21, do Brasileirão 2021, e primeiro do Flamengo com 8 gols. 2 a mais que Georgian de Arrascaeta, que mesmo lesionado, se lesionando demais e sendo convocado, fechou o ano com 6 passes para gol. O Michael ficou atrás apenas do Hulk no Brasileirão, por exemplo, em 2021, nas participações em gol, combinação de gols e assistências. Michael teve 14 gols e 8 assistências no Brasileirão de 2021. O Hulk teve 19 e 7 passes decisivos. Na temporada, Michael teve 19, os mesmos do Hulk no Brasileiro, mas ele teve na temporada toda 19, né, o número da sua camisa. No caso, 19 gols em 62 jogos. Os dois reservas, entre aspas, são considerados verdadeiros protagonistas no elenco rubro-negro, tá? Então esses números mostram que, apesar de reservas, Michael e Vitinho foram protagonistas do futebol brasileiro e do Flamengo em 2021. Por isso que a diretoria do Flamengo nem pensa em negociar os dois. E o Arrascaeta, hein, que postou que tava voltando para casa, back home. Ele postou back home, ou seja, voltando para casa. Que a casa dele é aqui, com a nação rubro-negra no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, o Arrasca voltando para casa, seja bem-vindo de volta, Arrasca. Você que a gente sabe que tem reunião aí essa semana, né? A gente avisou isso, ó, há um tempão, que quando voltasse das férias, iria resolver a questão da renovação. Então, o Arrascaeta tem agendada aí essa resolução da renovação. A gente também passar para vocês que o Flamengo teve um início vencedor, né? Na primeira partida do ano, o Fla Basquete venceu o Pinheiros 81-64 no Maracanãzinho, duelo válido pela NBB, tá? Destaque aí para Rafael Mineiro, que foi o cestinha com 17 pontos anotados. Passar para vocês a informação aqui, antes da gente falar do Gabigol, do Bruno Henrique, dos nossos atacantes, passar para vocês a informação do Pires da Mota. Notícia que saiu primeiramente às 21h37 de ontem. O Pires da Mota sendo vendido para o Cerro Porteño. O Robert Pires da Mota, há detalhes de ser o novo jogador do Cerro Porteño. Se estão ultimando detalhes, faltam alguns detalhes, estão encerrando os últimos detalhes com o Flamengo. El Ciclón, que é o Cerro, comprará El Pase del Volante. Informação do Wilson Gonzalez Bronce, que é um jornalista bem seguido lá e verificado no Twitter, da Rádio 730 AM, ABC Cardinal. Ele então falando isso, e aí a gente inclusive teve acesso a informações confirmadas por fontes ligadas à diretoria do Flamengo, que passaram que ele já estaria com tudo esquematizado mesmo para chegar no Paraguai já na próxima terça-feira. E nos passaram que a proposta foi de compra, que o valor não chega nem perto do valor que o Flamengo pagou, 26 milhões de reais em 2018, mas que é um valor considerado justo, uma proposta boa, e que o Flamengo sim aceitará e venderá o Pires ao Cerro Porteño. Então ele deve viajar, ele que já voltou para o Rio para resolver tudo, deve viajar de volta para se apresentar então ao Cerro Porteño. Tchau, né? Boa sorte. O Pires da Mota, então, negócio fechado, indo aí para o Cerro Porteño. A gente também passou para a galera uma informação interessante no Twitter e no Instagram, que o Gabigol, que a Conmebol, divulgou o ranking dos artilheiros da Libertadores nos últimos 5 anos. E o Gabigol está no topo. Bruno Henrique também aparece no top 3 com 18. Sensacional.
A gente fica feliz aí de ver os dois aí, né, no ranking aí recente, que tem o Borré, tem o Fred, né, a gente tem jogadores aí que recentemente marcaram muitos gols, e o Gabigol aí figurando em primeiro lugar. Dá os parabéns aí ao Gabigol. E aí a gente falou do Bruno Henrique também, né, o Flamengo com 2 jogadores no top 5 aí, de maiores artilheiros da Libertadores nos últimos 5 anos. A gente teve o Bruno Henrique aí. Galvão, fala Tino, sentiu. Pois é, ele é sinistro, né? Santistas. Foi um vídeo, eu não vou colocar o vídeo porque eu não tenho os direitos, mas ele falando com os santistas lá. Aí o pessoal falou assim, tem como voltar pro Santos? Não, velho, na moral, ele, que voltar pro Santos o quê, rapaz? E aí os santistas postaram, né, falando que foi graças ao Santos que ele não ficou cego. Fala do problema que ele teve lá, não sei se vocês se lembram. E aí o mesmo ainda postou o seguinte: obrigado pelo engajamento, torcida terceirizada. Sentiu, fala Tino, sentiu, não tem jeito. Os santistas ficaram magoadinhos que o Bruno Henrique deu aquela brincada. O BH é sinistro e mandou ver, arrebentou. Ai, meu Deus do céu. Os caras não gostaram não, gente. Os caras ficaram aí revoltadinhos. A gente vai passar para vocês que o clube de regata do Flamengo está informando, né, que o JP Batista testou aí positivo em exame realizado antes da partida contra o Pinheiros, né, o jogo que o Flamengo venceu, e o pivô está assintomático e em quarentena, tá? Então os assintomáticos no Flamengo, o protocolo geral do Flamengo é que ficam 5 dias em casa de quarentena. Passar para vocês também que o Flamengo aí, né, questão de protocolo, os números de pessoas aí infectadas aumentou, né, o número de pessoas aumentou demais, e que a CBF vai fazer um balanço aí, né, tá fazendo um balanço entre os funcionários e constatou um número de infectados que ficaram trabalhando em casa. Além disso, foram suspensas as reuniões presenciais, uma parte do quadro já voltou a trabalhar na sede. E aí a gente teve aí o pessoal lá da CBF falando o seguinte: ainda estamos analisando o impacto atual e nas próximas semanas alguns passos atrás serão dados, principalmente no que tange a isenção de testagem para vacinados plenos e os que apresentavam altos níveis de anticorpos, isso em termos de jogadores e CT e parte funcional, tá? O médico-chefe da CBF, o Jorge Pagura, que já havia dado veto à realização da Copa América de Futsal no Brasil. Então a gente pode ter aí novamente o protocolo voltando a ficar menos flexível, né, mais rígido no Campeonato Brasileiro, nos jogos aí administrados pela CBF. Terrível, terrível. Então 13 horas aí, né, 1h da tarde, coletiva de imprensa do técnico Paulo Souza. A gente vai estar acompanhando e trazendo aí também logo depois as nossas impressões, a nossa impressão sobre essa apresentação do técnico Paulo Souza. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, segue, curte, compartilha você que está no Face. E eu também lembro você de utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br. O link do Nação BRB Fla tá aí para você abrir sua conta com o cupom PAPA ou Paparazzo para você concorrer a prêmios. É muito importante, você ajuda o Flamengo, 50% do lucro vai pro Mengão. Então o link tá aí, você que tá no Face vai direto na loja de iOS ou na loja do Android, baixe o Nação BRB Fla. Tamo junto, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu galera, aquele abraço, fui!